Prezados amigos, boa tarde, que a paz do Mestre Jesus possa continuar a nos envolver a todos. Este mês tivemos a satisfação de estudar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos fazer algumas reflexões em torno da quarta parte dessa introdução, que é essa aí. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. O dicionário nos fala que precursor é aquele que vem na frente, aquele que vem adiante, é o primeiro a pregar uma ideia, uma doutrina. Então Kardec, neste item, ele nos mostra que Platão e Sócrates foram aqueles que vieram antes do Cristo, trazendo ideias, pensamentos que coincidem perfeitamente com a ideia cristã e com o Espiritismo. E ele faz essa ressalva logo de início, que é importante para todos nós. As grandes ideias jamais surgem de súbito. Nós temos aqui 3 filósofos gregos que foram importantíssimos naqueles momentos iniciais que precederam a vinda do Cristo. Isso cerca de 500 anos antes da vinda de Jesus. Sempre tem precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Nós podemos tomar um exemplo aqui da nossa casa, digamos, do nosso Brasil. Nós temos o merecido orgulho, acredito eu, de considerarmos que um brasileiro foi o inventor do avião, Santos Dumont. Embora, até hoje, os Estados Unidos ainda queira discutir essa questão, pretendendo levar para 2 dos seus filhos essa honra da invenção do avião. Mas a história reconhece Santos Dumont como o inventor do avião. Mas essa ideia não surgiu na cabeça de Alberto Santos Dumont assim de repente, de uma hora para outra. Ele acordou um dia e disse: eu vou voar, eu vou inventar uma máquina de voar. Não. A história nos mostra que outras pessoas, outros homens, outros pesquisadores vinham tentando durante alguns anos já inventar uma máquina que voasse. Até que culminou com Santos Dumont, criando o avião, inventando o avião. A ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-lo. Então foi assim. Espíritos avançados, evoluídos, eles foram compreendendo e aceitando aquela ideia de que o homem poderia criar uma máquina que pudesse voar. E por isso Kardec nos fala, no tempo certo, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar, completar e reunir os elementos esparsos de uma doutrina. Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu. Suas ideias foram escritas por Platão, seu discípulo. Então, Platão, toda hora, esse L, eu estou parecendo aquele personagem nos desenhos, não tem um personagem de desenho infantil que troca o R pelo L, né? Então, vou fazer força para não trocar mais. Platão escreveu, ele criou os diálogos e reeditou, através desses diálogos, aqueles ensinamentos que Sócrates deixou para os seus discípulos. Sócrates atacou as crenças que encontrou. Combateu os preconceitos religiosos.
colocou a virtude real acima da hipocrisia das formas. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos informa que Sócrates, em praça pública, pregava para a infância e para a juventude, procurando ensinar exatamente aqueles jovens gregos a fraternidade, o amor, a prática do bem. Então, para a época, foi realmente uma revolução muito grande no método de ensino, e aquelas ideias de Sócrates, cada vez mais realçando a liberdade, realçando a igualdade entre os homens, atraiu para ele o preconceito, atraiu para ele o ódio daqueles que lutavam por manter o Estado vigente de domínio, de falta de liberdade das pessoas. A ideia cristã foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. E Emmanuel, mais uma vez, nos socorre, neste livro extraordinário que é A Caminho da Luz, que ele nos fala que a chegada, a vinda de Sócrates, não foi também um momento assim, isolado e sem preparação. A ideia cristã, ela veio se desenvolvendo, ela veio aflorando em todas as partes do mundo, na China, na Índia, na Pérsia, embora com nuances diferentes, embora com uma conotação um pouco diferente aqui na Índia, ali na Pérsia, na China, mas a ideia cristã, a essência era a mesma. No Egito, nenhuma parte do mundo, nenhum país, nenhuma nação ficou sem receber os missionários de Jesus, os enviados do Cristo, que é o Criador, o governador do nosso planeta. Então, Jesus, preparando a aceitação da ideia cristã, ele enviou a todas as partes do mundo os seus emissários. Mas a Grécia se tornou, naquele momento, o farol a iluminar toda a humanidade. Na Grécia, as ideias começaram a surgir, criou-se o clima para que essas ideias pudessem se desenvolver de uma forma muito mais ampla. Então, Jesus chegou e ele concluiu: é chegado o momento de enviar alguém mais categorizado. E foi nesse momento que ele enviou Sócrates para cumprir a sua missão de trazer de uma forma mais clara, de uma forma mais palpável para todos as ideias cristãs que depois viriam pelo próprio Cristo com a sua chegada ao nosso planeta. Então, essa ideia cristã, ela não surgiu assim de uma forma também abrupta. Ela foi surgindo aqui e acolá através da chegada desses emissários do Cristo. As ideias proclamadas por Sócrates. A unidade de Deus. Vejam só, na Grécia daquela época, pregar a unidade de Deus, quando os gregos, os romanos, cultuavam tantos deuses, não é? Então Sócrates traz a ideia da unidade de Deus. A imortalidade da alma. A existência futura. Nos ensinamentos de Sócrates ficaram evidenciados essa imortalidade, a vida em outros mundos, todos esses ensinamentos que a doutrina espírita veio depois consagrar.
As ideias proclamadas por Sócrates mostram a concordância com os princípios do cristianismo e do espiritismo, porque depois Jesus, quando veio ao mundo, ele veio dizer: o meu reino não é deste mundo, veio falar da vida futura, veio falar de outros mundos, veio falar na continuidade da vida, na imortalidade do espírito. Então Sócrates veio aplanar o caminho, veio trazer aquelas ideias iniciais para que a humanidade pudesse se acostumar com elas. Resumo alguns pontos da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida a ideia do verdadeiro, do bem e do belo. Kardec comenta que, neste ponto, Sócrates dá a ideia daquele princípio da existência em outras esferas, em outros mundos, não é? Os habitantes, digamos, lá de Capela, não é? Que traziam aquela ideia de uma vida melhor, de um momento mais belo em suas vidas e que perdeu aquela situação. Então, essa ideia Sócrates já captava. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? É uma questão que Sócrates coloca. E se nós, já desde agora, pudéssemos interiorizar esse ensinamento de Sócrates e começássemos a viver pensando na eternidade? Porque, na verdade, nós acreditamos que somos espíritos imortais, acreditamos na vida futura, mas a maioria de nós, e eu me incluo nessa maioria, vivemos como se não acreditássemos nisso. Vivemos pensando apenas na nossa matéria, na nossa vida material, no usufruir aquilo que a vida nos oferece agora, nesse momento. E deixamos o espírito, relegamos o espírito a uma etapa posterior da nossa vida, quando ficamos mais velhos, ou quando estamos doentes, aí sim, aí nós nos lembramos de que somos espíritos imortais, e aí nós começamos a pensar em Deus, aí nós começamos a pensar na nossa evolução. Mas Sócrates nos aconselha a fazer isso desde agora. Se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial. Então, Sócrates repete aqui a ideia dos mundos, do mundo espiritual, da continuação da vida numa esfera diferente. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra, nem fazer um mal a ninguém, seja qual for o dano que nos haja causado. É o princípio da caridade, a lei do perdão. Sócrates, já 500 anos antes do Cristo, anunciando para a humanidade. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. E a doutrina espírita veio nos mostrar que nós devemos entender essa afirmação, esse ensinamento de Sócrates, de uma forma racional. Não houve, por parte de Sócrates, uma condenação à riqueza, mas sim a condenação daquele que se escraviza à riqueza. Então, nós precisamos entender isso bem. A riqueza não é um mal. Na verdade, a riqueza é um bem, porque ela pode proporcionar o bem. E a doutrina espírita, então, veio nos esclarecer que nós não podemos nos tornar escravos da riqueza. A riqueza, ela é para produzir bens para os homens, para a humanidade, mas não para nos escravizar.
É disposição natural em todos nós a de percebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Vejam só o tamanho da trave no olho desse nosso irmão, não é? Mas ele está olhando os defeitos alheios. É um vício que nós cultivamos, infelizmente, e quando eu falo nós, eu estou sempre me colocando à frente. É um vício que nós cultivamos de olhar o defeito alheio e ignorarmos o nosso, sempre com aquela atitude de criticar o nosso semelhante. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Então Kardec ressalta. Sócrates aqui, ele mostra, ele toca na questão da natureza da própria Terra, do nosso planeta. Nós estamos em um planeta de provas e de expiações. Aqui predomina o mal, então por isso, desde a infância realmente, nós temos essa tendência de praticar mais o mal do que o bem. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos nos indignar diante dessa situação que é nossa. Nós precisamos mostrar essa nossa indignação, revertendo a situação, trabalhando para nos prepararmos para realizar mais o bem do que o mal em toda a nossa vida. Autoconhecimento. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignora. Que conselho maravilhoso esse de Sócrates, né? Nós não sabemos nada. Quando nós aprendemos alguma coisa, nós constatamos que ignoramos muito mais do que sabemos, né? Então, Sócrates já nos dava esse conselho há 500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo. A morte de Sócrates, por haver professado esses princípios, Sócrates, como Cristo, foi condenado à morte dos criminosos. Foi obrigado a beber cicuta, sendo vítima do fanatismo existente. A cicuta era uma planta da qual se extraía um veneno, e esse veneno era realmente mortal. As grandes verdades, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades não se podem firmar sem luta e sem mártires. Foi assim com Sócrates, foi assim com o cristianismo e também foi assim com a doutrina espírita. Mas essas verdades, por serem verdades, elas se firmam cada vez mais. E por isso nós agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, o nosso Pai, por nos abrir esse horizonte, nos abrir essa possibilidade dessa caminhada em rumo ao nosso progresso espiritual. Que a paz do Mestre fique conosco, agora e sempre.